tarde, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro. Meu nome é João Vitor Ferreira Gonçalves e eu sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2021, tá? Onde eu trabalhei com o uso de drones, sensoriamento remoto, principalmente para a área de topografia, conservação do solo. Posteriormente, eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá, finalizando no ano de 2023, onde eu também trabalhei com a tecnologia de drone, sensoriamento remoto, modelos de machine learning, porém mais voltado para culturas agrícolas. Atualmente, estou cursando meu doutorado, né, que eu comecei em 2023 e tenho até 2027 para finalizar, onde eu continuo trabalhando com a parte de drone, sensoriamento remoto na agricultura. E também, durante esse meu período como doutorando, eu tive a oportunidade de ficar o ano passado, né, 2024, todo nos Estados Unidos, trabalhando com a parte de drone de pulverização, modelos de inteligência artificial, machine learning, análise de dados e etc. E atualmente, né, estou trabalhando na BAT, British American Tobacco, como cientista de dados, especialista em ciência de dados, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, seja bem-vindo a nossa aula, nossa palestra, né, de tema sobre análise de dados, Big Data e na agricultura, tá? E então sejam muito bem-vindos. Para começar, tá? Vou me deixar aqui no cantinho da tela para a gente iniciar nossa apresentação, tá bem? Bom, então como eu disse, o tema da nossa aula barra palestra vai ser Big Data e Inteligência Artificial no agro, né, em algumas aplicações agrícolas. E eu gostaria de entregar uma palestra, uma apresentação prática com alguns exemplos, algumas aplicações e mostrar também, meio que brevemente, um pouco de análise de dados, um pouco de como trabalhar com planilhas, códigos, né, de Python e etc. Tá? Mas para iniciar, para a gente poder ter um conhecimento prévio sobre o que é Big Data, o que é inteligência artificial e quais são algumas das aplicações no agro, é necessário entendimento de conceitos básicos. Tá? Então, a base fundamental é muito importante. Tá bem? Então, o que a gente espera, o que eu espero entregar durante essa apresentação? Tá? Minimamente o entendimento do que é Big Data, o que é inteligência artificial, então uma base conceitual básica aqui nesse primeiro momento, algumas aplicações, como eu comentei, alguns exemplos práticos, um pouco de análise meio que brevemente, mas algumas análises eu vou mostrar para vocês, e também entender, né, perspectiva de futuro, o que a tecnologia promete entregar, o que ela já vem entregando, quais são os caminhos que o agronegócio, né, culturas agrícolas, o que a gente pode esperar dessas tecnologias no campo, tá bem, pessoal? Bom, para começo de conversa, vamos entender uma linha histórica do desenvolvimento da agricultura, pensando na parte de tecnologia, tá, pessoal? Então, desde 1950 até o presente e o futuro. Obviamente, nós não começamos a praticar agricultura em 1950, né? Desde quando a gente se entende como humanidade, foi graças ao domínio da agricultura que a gente conseguiu se desenvolver, tá? Mas quando a gente falar de tecnologias mais recentes, a gente pode falar a Revolução Verde, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimento químico muito forte, né? Agroquímicos, fertilizantes e etc. E maquinário, melhoramento genético, tá? Entre outras evoluções. Na década de 90, aí sim a gente já pode começar a entrar em alguns conceitos do que é agricultura de precisão e tecnologias voltadas a esse domínio geoespacial do ambiente produtivo, tá? Então, 1990, principalmente Estados Unidos,
vem se desenvolvendo esse conceito, principalmente porque no final da década de 70, 80, a gente tem o desenvolvimento do GPS, né? As primeiras constelações de satélite já vem da década de 70, mas é para uso militar, e aí começa a entrar essa tecnologia a partir dos anos 90, e no Brasil, a partir dos anos 2000, começa a fortalecer a agricultura de precisão, né, com algumas ferramentas básicas, né, de entendimento da variabilidade do solo pela geoestatística, né, então análises georreferenciadas, adubação em taxa variável, correção do solo em taxa variável e etc. Tá? Então essa evolução tecnológica nessa década de 90, 2000 vem pensando em tecnologia de agricultura de precisão é muito ligado ao GPS, tá? Então sistema de posicionamento. E, obviamente, que outras áreas das ciências agrárias vieram se desenvolvendo junto, né? O melhoramento genético, fisiologia vegetal, todas as grandes áreas do desenvolvimento agrícola não ficou para trás, né? Tudo vem se desenvolvendo. A ciência, ela caminha ao longo do tempo, se desenvolvendo passo a passo, tá? E aí, quando a gente fala de grandes volumes de dados, drones, imagens com maior qualidade, com maior quantidade de dados, né, maiores disponibilidades, aí sim a gente entra já bem mais recente, dos anos 2010, 2015 em diante, aí a gente começa a ouvir sobre redes de sensores, drones, imagens de satélite com melhores resoluções, big data e etc. Tá? Então, termos como agricultura 4.0 começam a surgir. E, né, no presente, aí, nos anos 2025, 2024, 2020 em diante, se intensificou mais ainda. Né? Então, se a gente observa agora muito presente no nosso dia a dia a questão de inteligência artificial, machine learning, deep learning, robótica, né, robôs, veículos autônomos, entre outras tecnologias que a cada dia que passa elas surgem e numa velocidade muito maior do que a gente via anteriormente. Né? Então, se a gente tem um salto de 30 anos aqui, de 1980, 85, do GPS, para os anos 2005, 2010, que a gente teve uma agricultura de precisão sendo utilizada, a gente está falando aí de quase 30 anos. E hoje, em 5, 10 anos, a gente vê uma evolução muito rápida de análise de dados, big data, machine learning, inteligência artificial. Tá? Só que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, em questões de terminologia, porque análise de dados, né, inteligência artificial, modelos de machine learning não é algo recente, tá? A ciência, a matemática, a estatística por trás do que o modelo entrega de resposta para nós, ela já é bem conhecida e bem antiga, tá? Então, se em 1980 os pesquisadores utilizavam estatística multivariada, com esse termo, estatística multivariada, hoje a gente chama de machine learning, tá? Então, a técnica, a ciência, a matemática por trás de um modelo, de uma inteligência artificial, de um chat bot da vida, ela já é muito conhecida. O que a gente tem hoje que não tinha até certo tempo atrás era o poder de computação. Tá? Então, o computador aí desenvolvido pós Segunda Guerra, de 1950 para cá, e o advento, obviamente, da internet, né, bem fortemente a partir dos anos 90, a gente ganhou muito com o poder de processamento, tá? Então, problemas que eu demorava horas, dias, semanas e meses para resolver, hoje eu consigo resolver em segundos, tá? Porque a gente tem computadores muito mais potentes. Então, o nosso poder de processamento é muito maior. E para o futuro, né, a gente já ouve muito uma questão de biorrevolução, né, voltado mais para soluções baseadas na natureza regenerativa, né, agricultura regenerativa, carbono, hoje é uma questão que está muito, muito em voga, biogás e etc. Então, é o caminho que se tem mostrado, tá, pessoal? Mas aí a gente cai nessa questão, né?
A gente veio numa evolução muito grande tecnológica e aí agora nós estamos vendo que talvez muito do que a gente sabia no passado e era praticado, a gente vai voltar a fazer pensando mais numa questão de sustentabilidade, tá bem? Mas essa é uma breve linha do tempo para a gente entender cronologicamente essa evolução tecnológica na agricultura, ok? E aí sim, falando de Big Data, né? Porque Big Data, numa tradução literal, são grandes dados ou grande volume de dados, tá? E aí, por definição, uma definição própria do Google Cloud, né, cientistas, coleções extremamente grandes e diversas de dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados, que continuam a crescer com o tempo, tá? Então, quando a gente fala de Big Data, pessoal, é muito importante entender os 5 Vs, né, do que desse grande volume de dados, tá? Então, o que são esses 5 Vs do Big Data? Volume, obviamente, né? Então um grande volume, e aqui é uma questão importante, porque quando a gente fala de volume, desculpa, eu não estou falando, né, eu como pesquisador na minha pesquisa, eu tenho 3 anos safras para avaliar, por exemplo, né, na soja, vou pegar um exemplo de um experimento de soja, onde eu vou ter, por exemplo, eu estou avaliando cultivares com déficit hídrico, né? Então eu quero ver diferentes cultivares, o comportamento de diferentes cultivares sobre deficiência ou restrição hídrica durante a safra, né? E aí eu repito isso em 3, 4 anos e faço, por exemplo, análise com diferentes sensores. Então eu posso fazer análise com drone, análise com equipamento portátil que mede clorofila, análise de laboratório para entender quimicamente, né, como é que está a planta. E aí eu vou ter lá 5, 6 planilhas com 30, 50 observações por safra, e no final das contas eu tenho uma planilha com, sei lá, 300 linhas, por exemplo. Isso não é Big Data, tá, pessoal? Grande volume de dados, aqui a gente está falando de empresas que têm, que captam, né, esses dados sob diferentes fontes. E aí que a gente precisa entender esses 5 Vs, né? Porque quando eu falo de grande volume de dados é porque eu tenho dados vindo de diferentes fontes. Ou seja, eu tenho muita variedade, pode vir de muitas fontes, né? Então, uma grande empresa, ela não coleta dados só de experimento, né? Então, não é só o que os experimentos no campo estão me dizendo, né? Vão desde redes sociais até do perfil profissional da empresa, tecnologia nova, e aí quando a gente fala de uma multinacional, então são dados vindo de diferentes realidades de cada país, e cada realidade tem algumas especificidades, tá? Então isso é Big Data, tá, pessoal? Então eu tenho grande volume, eu tenho muita variedade, então vem de diferentes fontes, e velocidade, né? Diariamente hoje, né? Então como a gente viu ali na evolução, na linha do tempo, hoje a gente sabe que, né, diariamente, todo minuto, usando o celular, nós estamos gerando dados, tá, pessoal? Então, essas companhias, grandes empresas, têm uma velocidade muito grande de captura de dados, de geração de dados. Então, diariamente, gigabytes, terabytes de dados são gerados por essas grandes companhias. Tá? E aí uma questão, né, o quarto V desses 5 Vs, a veracidade. E aí, por que que é de difícil controle? Né? Então, pelos 3 Vs anteriores, né? Pela velocidade, pelo volume e pela grande variedade, é muito difícil eu ter um controle eficiente do que é útil e o que não é útil, né? Então, para transformar esses dados em informação, eu preciso ter essa veracidade. Então, eu preciso ter um controle muito eficaz da qualidade desse dado, o que me serve e o que não serve, para transformar em informação, tá, pessoal? Porque o último V aqui, mais importante, é o valor, né? Então, esse dado, se eu receber uma planilha de Excel com um monte de números, são só dados, né? Então, para eu determinar valor, eu preciso transformar esse dado em informação, tá? Então, um dado, né, coletado, seja do meu experimento, um pequeno, né, uma pequena informação de um único experimento, né, observado durante uma safra, por exemplo,
é apenas uma planilha de Excel se eu não transformar ela em informação, tá? Então é isso aí vocês imaginam quando eu falo de milhares e milhões de planilhas chegando diariamente, como que eu transformo todo esse volume, né, que vem diariamente ou até menos que isso, de diversas fontes, como que eu garanto a qualidade através da veracidade e como eu agrego valor na empresa, transformando esse dado em informação. Então, isso é muito importante, tá? Essa base, esse pilar da análise de dados, tá, pessoal? Então, isso não serve só para o Big Data. Obviamente, o Big Data vem a questão do volume, da velocidade, e da variedade, mas a questão, quando a gente fala em ciência, né, nós como pesquisadores, nós temos que ter bem claro a questão da qualidade do dado e nós temos que transformar esse dado, seja numa publicação científica, seja numa palestra, seja num relatório, numa apresentação, eu tenho que transformar uma planilha, e eu estou falando planilha, né, mas um dado ele pode vir de diferentes fontes, mas uma planilha de Excel eu tenho que transformar numa informação útil que eu consiga tomar uma decisão. Senão, vai ser só um gráfico colorido, um mapa bonitinho que só serve para, no máximo, uma publicação no LinkedIn, mas não tem informação relevante para a companhia. Tá? Então, isso a questão do valor é primordial na análise de dados. Ok? E aí, então, falando da estrutura básica, tá, pessoal, de uma grande companhia, e aí por isso que eu estava dizendo, a questão da veracidade, ela depende de uma estrutura muito complexa. Porque, como a gente viu, o conjunto de dados, aqui um exemplo, ele pode vir de diferentes fontes. Redes sociais, experimentos a campo, sensores de diversas formas, né? Então, se a gente está falando de uma empresa de seguros, por exemplo, né, uma seguradora agrícola, ela pode receber informações tabulares que ela tem sobre aquele cliente. Então, o cliente pode ter um perfil, um histórico que o banco tem sobre ele, né, de crédito, risco de crédito, como que ele se comporta, se ele é bom pagador, mau pagador e etc. Então, eu tenho uma informação vinda de uma fonte. Assim como eu posso ter informações de imagem de satélite, informações climáticas que eu vou monitorar a lavoura desse cliente. Tá? Então, essa estrutura, aqui essa linha, essa fluxo da estrutura básica do Big Data, né, em grandes companhias, ela funciona dessa forma. Eu tenho um problema para ser que eu preciso de uma solução, tenho uma pergunta aqui que eu preciso responder. Logo, eu tenho uma fonte de dados que pode vir de diferentes locais. Eu preciso armazenar isso, né, porque tem a todo tempo chegando esses dados, né, de diferentes fontes. Eu preciso processar essas informações, então eu recebo e-mail, eu recebo planilha, eu recebo imagem, eu recebo relatório, PDF, KML, diversos tipos de dados. Eu preciso então estruturar esses dados. Então, processar significa estruturar, deixar todo mundo alinhado para eu conseguir analisar, né? Então, aí sim eu vou analisar e aí eu vou utilizar de diferentes técnicas estatísticas que eu posso, dependendo qual que é o meu objetivo, muitas das vezes um gráfico, né, um box plot, um gráfico de barras, eu consigo transformar o dado em informação. Mas muitas vezes, quando a gente fala de dados complexos e inúmeras fontes diferentes, eu preciso de outras técnicas, né? De hoje dito machine learning, mas como eu disse anteriormente, já foi chamado de estatística multivariada, como modelos de regressão, PCA, análise de cluster e tudo mais, tá? E aí eu preciso transformar então após essa análise, em relatório, em apresentações, em palestras, em relatório técnico, publicações, ou quando a gente fala de grandes empresas, até mesmo dashboards, sites, né, front-ends, ali, APIs que tenham essa visualização quase em tempo real. Então, isso hoje é muito comum em grandes empresas
eu ter uma coleta de dados em tempo real, em algum processo, numa fábrica ou no campo, e eu tenho o pessoal técnico responsável vendo essa análise em dashboards, no escritório, às vezes até em outras cidades em tempo real. Então, a internet, essas conexões mais novas permitiram essa evolução, tá, pessoal? Então, aqui é só uma estrutura básica, né, para a gente entender essa grande diferença do Big Data, que ela é uma estrutura mais complexa, então grandes empresas trabalham nessa estrutura. E uma última questão, tudo isso precisa trabalhar sob segurança, né? Então você imagina uma multinacional que tenha campos experimentais no Brasil inteiro, um escritório, diversos escritórios espalhados pelo Brasil que se comunicam em tempo real com esses scripts, dashboards, análise de dados, mas isso não pode vazar, né, pessoal? Isso está conectado na rede e, e precisa ter uma segurança, tá? Então, é uma outra questão fundamental quando a gente fala de análise de dados, porque tem muita informação valiosa, né? A gente sabe que as grandes companhias lutam aí diariamente por melhoria nos seus produtos, pela concorrência e etc. Então, o sigilo é muito importante, tá? E aí, seguindo adiante, então, só que eu queria dar um exemplo aqui para vocês do que é, então, quão grande pode ser o conjunto de dados, tá, pessoal? Então, é o que eu estava dizendo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, tá? Vamos olhar aqui essa matriz, é um print do Excel, que eu tenho 16 linhas e 3 colunas. Tá? Então, eu tenho aqui o município, a safra e a precipitação diária para esse município. Então, em Londrina, do dia 1 do 10 ao dia 15 do 10, choveu essa quantidade. Então, uma pequena matriz aqui no Excel vai me, em questão de armazenamento, poucos kbytes de memória de armazenamento no computador. Tá? Só que agora, quando eu olho, por exemplo, para a mesma questão aqui de dados climáticos, mas aí vamos fazer um exercício aqui, ó, um dia de 24 horas, então vamos supor que eu tenho uma observação por hora, tá? Então essa coleta horária da chuva, né, da precipitação, por exemplo. Então em 24 observações por dia, né, 24 horas vezes 30 dias, eu terei 720 linhas para analisar um mês de chuva, tá? Para um município. E aí, 720 observações por mês vezes 120 dias de safra. Tá? Então, se eu estiver analisando a safra de soja, por exemplo, aqui de outubro a março, né, no caso do norte do Paraná, eu estou falando de 120 dias. E aí eu estou falando de 86.400 linhas, então não mais aqui 15, 16 linhas, eu estou falando de 86.400 linhas para um único município. Tá, pessoal? Agora você imagina, por exemplo, um banco, uma seguradora, uma empresa aí que monitora ou que tem clientes, né, no Paraná todo, no Brasil inteiro, como que monitora esse risco climático de toda essa área. Tá? Então aí sim a gente começa a falar de grandes volumes de dados. E ainda assim eu estou falando de uma planilha de Excel. Tá? Então eu ainda não estou falando de diferentes fontes, eu estou falando de dados tabulares que são os mais simples. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, um print que eu dei, tá? De uma planilha que eu tenho, que eu gerei com os dados históricos do Paraná de todos os municípios desde os anos 2000. Tá? Então aí são dados climáticos dos últimos 25 anos, dados diários para todos os 400 municípios aí do Paraná, né? 399. Então, só aqui são mais de 1 milhão de linhas. E aí, a hora que a gente tenta abrir no Excel, ele dá erro. Tá? Então, aqui já começa uma limitação. E eu estou falando de um único um estado onde eu estou trazendo dados climáticos, tá, pessoal? Então, veja, a complexidade da análise de dados ela pode ir muito além disso aqui. E aí eu já não consigo utilizar um software básico como o Excel, por exemplo, tá? E aí, quando a gente fala de fontes de dados, dados tabulares ou outras fontes, né? Eu tenho muitas opções, tá? Mas de maneira geral, os dados, de maneira geral, eles podem ser separados como
dados lógicos ou binários, né, tipo verdadeiro ou falso, caracteres, que aí são letras, né, strings, que são palavras, pode ser numérico com separação decimal, pode ser numérico inteiro, tá? Então, são diferentes formas de recebimento dessa informação, né, desse dado. Isso para dados tabulares, tá? Então, posso receber, dependendo do que eu estiver analisando. Então, se eu estiver analisando tamanho de planta ao longo da safra, né? Então, estou falando de centímetros, por exemplo, eu vou ter dados float, pode ser inteiro ou não, tá? Pode ser inteiro, pode ser float, se tiver decimal, mas enfim, são dados numéricos. E ao mesmo tempo eu posso estar analisando classe, né? Então, com algum tipo de deficiência ou não deficiência, entre outras, né? Então, aqui daí eu já estou falando de uma classe. Então, eu posso receber esses dados tabulares com diferentes formas, diferentes tipos de dados, tá? E aí, quando eu falo de dados raster ou dados de imagem, tá, pessoal? Que são imagens de drone, imagens de satélite, eu também tenho diferentes formas, né? Isso pode ser um GeoTIFF, que é uma imagem de satélite georreferenciada, com informações de iluminação e etc. Ou pode ser uma imagem JPEG de celular, por exemplo, né? Que eu tenho as informações das bandas RGB, mas eu não tenho, por exemplo, muitas das vezes, informações de localização, tá? Entre outras inúmeras formas que podem vir. Então, eu posso receber relatórios em PDF, teve que transformar numa análise de dados, vídeos em MP4, imagens em PNG, entre tantos outros, tá? E aí dados mais robustos, como Parquet, BIM, SQL, JSON e etc. Tá, pessoal? Então, são muitas formas de recebimento. E aí eu vou pegar essa questão, quero mostrar para vocês, né, mais aqui, vou voltar aqui nos dados raster, os dados de imagem, como que a gente pode interpretar, como que vem essa informação, tá, pessoal? Porque quando eu olho uma imagem, tá, que é uma imagem de um experimento de soja, na Embrapa Soja Londrina, eu quero mostrar para vocês uma imagem aproximada, porque a gente olha uma imagem, a gente imagina ser difícil de fazer uma interpretação na análise de dados quando eu olho uma imagem, simples, simplesmente só a imagem, tá, pessoal? Mas o que é a imagem? A imagem ela é composta por pixels, tá? Então, se eu der um zoom aqui nessa porção, eu vou ver diferentes pixels, tá? Então, quanto melhor a qualidade da imagem, né, eu tenho que dar um zoom muito maior para poder ver os pixels. Mas o que são esses pixels? Eu estou vendo pixels mais verdes, outros marrom, menos marrom. E isso são, no caso dessa imagem, eu tenho solo, eu tenho uma planta mais sadia, menos sadia, e assim por diante. Então eu consigo transformar essa matriz de cores, digamos assim, numa matriz tabular, né? Uma matriz com dados tabulares que eu conseguiria analisar no Excel, por exemplo. Tá? Então eu estou transformando aqui vegetação, por exemplo, na classe A, solo na classe B, palhada na classe C. Tá? Isso é só um exemplo, obviamente. Tá? Então é só para mostrar para vocês que dados de imagem, pessoal, eles também são dados tabulares, tá bem? Assim como dados já transformados em informação, tá? Como, por exemplo, o mesmo experimento, a mesma imagem aqui que eu estava mostrando anteriormente, porém aqui foi calculado um índice de vegetação. Então, é muito utilizado na agricultura, né, para tomada de decisões, algumas questões de acompanhamento de safra, a gente consegue ver através do índice de vegetação, aqui o NDVI. Então, a hora que eu dou o mesmo zoom, que eu vejo a questão, os meus pixels na imagem, eu consigo saber, né, esse pixel laranja ele vai ter um valor, o pixel amarelo ele vai ter outro valor. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, nessa tabela, né, esse valor de 0,86, um NDVI alto, provavelmente aqui de um pixel de vegetação sadia. Tá bem, pessoal? Então, eu consigo fazer distinção visual na imagem, mas eu também consigo fazer uma distinção tabular aqui, extrair essa informação. E aí sim, vamos entrar um pouco na questão da inteligência artificial, que está muito em alta, tá? Muito falado, né? Todas as grandes empresas,
produtos, a gente vê propaganda o tempo todo na televisão sobre trazendo, né, quase que obrigatoriamente um produto ou um serviço não traz nada utilizando o tema inteligência artificial, parece que ele está muito atrasado, tá? Mas vamos entender o que se define aqui como inteligência artificial, tá, pessoal? Então, é uma área da ciência e da computação que se dedica a criar sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, tá? Então, basicamente, a inteligência artificial é dependente totalmente da inteligência humana, tá? Outra definição aqui. Então, a inteligência artificial, ela sistematiza e automatiza tarefas intelectuais. Portanto, é relevante que qualquer atividade relevante para qualquer atividade intelectual humana. Tá? E por fim, uma contrapartida aqui, um pesquisador brasileiro muito famoso, né, Miguel Nicoleles, ele traz que não existe inteligência artificial, porque se a inteligência é oriunda do cérebro humano ou de qualquer organismo vivo, então a inteligência é biológica ou natural. E faz muito sentido isso, pessoal, porque se a gente olhar aqui, né, então a área da ciência que cria sistemas capazes de realizar tarefas que nós realizamos, mas utilizando a nossa inteligência. Tá? Então, a gente pode utilizar o exemplo do chatbot, né? Quando a gente pergunta algo para o chatbot, ele já teve todo um treinamento, né? Ele se utilizou de uma base de dados da internet com todo o nosso conhecimento humano. E ele aprendeu com esse conhecimento humano, então ele consegue responder o que a gente está perguntando. Então, essa definição do Nicoleles é muito interessante porque faz a gente refletir. Legal a inteligência artificial porque ela otimiza e automatiza muito das tarefas repetitivas ou que a gente não consegue executar tão rapidamente quanto ela, mas tem que ficar muito clara que é oriunda de todo o nosso conhecimento. Tá? Então, quando a gente começou a pensar lá, desde dos primórdios da sociedade, a gente vem acumulando conhecimento, né, ao longo desses milhares de anos para chegar no conhecimento atual. Então a ciência ela é repetitiva, ela é exaustiva, o conhecimento ele não é uma coisa simples, viu, pessoal? Isso é muito importante, né? E fica muito claro quando a gente precisa aprender alguma coisa nova, né? Seja por hobby ou por conhecimento. Nós aí que nós estamos na academia fazendo ciência, é bem é bem difícil o caminho, porque o aprendizado ele é demorado e ele exige bastante empenho, tá? Então, hoje a gente consegue fazer um chatbot que nos responda quando a gente faz perguntas de difícil resposta, porque ele aprendeu com todo o nosso conhecimento, tá? Então não significa que ele é mais inteligente que a gente, não. É só que ele tem todo o nosso conhecimento armazenado, ok? E aí avançando, então, que a gente fala inteligência artificial, né? Eu disse brevemente no começo dessa apresentação que antigamente se falava em estatística multivariada, e hoje, até 2, 3 anos atrás, falava em machine learning, e hoje inteligência artificial está em todas as propagandas aí na televisão que a gente assiste. Tá? Mas aí se eu pegasse a inteligência artificial, né, esse conceito mais abstrato, eu posso englobar qualquer técnica que permite o computador imitar a inteligência humana, tá? Então usando lógica e matemática. Então essa inteligência artificial muito entendida como os chatbots, né, modernos, nada mais é do que modelos matemáticos que seguem regras lógicas, tá, pessoal? Nós não estamos, quando a gente está conversando com um chatbot, nós não estamos conversando com o ser humano, nós estamos conversando com um modelo matemático que respeita a regra lógica, tá? Então, a inteligência artificial ela é esse conceito mais global. E dentro da inteligência artificial nós temos o machine learning, que pode ser entendido então como esse subconjunto da inteligência artificial que usa técnicas estatísticas e matemáticas que permitem às máquinas melhorar as tarefas do cotidiano. Então, o machine learning, sim, como traduzindo, né, aprendizado de máquina, ele está mais voltado então a nós ensinarmos a máquina, né, os modelos matemáticos a executar ali através de grande conjunto de dados as nossas tarefas.
O Deep Learning, então, já seria mais um subgrupo dentro do próprio Machine Learning, que aí trabalha com algoritmos mais profundos, tá? Aqui eu tenho as redes neurais, aqui nós estamos falando de modelos que trabalham com voz, imagem, vídeos, então seriam essas redes neurais mais profundas, tá, pessoal? Então, o grande conjunto assim de inteligência artificial tem todas essas técnicas matemáticas e estatísticas, mas no fim das contas são novas terminologias para técnicas já existentes há muito tempo, tá, pessoal? Isso precisa ficar muito claro, porque a matemática, a estatística, a probabilidade, né, é uma ciência que existe há milhares de anos. E então nós falamos de redes neurais aqui, por exemplo, redes neurais profundas, né, essa deep learning, não é algo novo, tá? Então o poder de processamento, computação moderna é muito mais eficaz do que era 30, 40 anos atrás, mas a ciência matemática por trás é a mesma, tá, pessoal? E aí, como é que funciona, então, o machine learning, o aprendizado de máquina, tá? A gente pode dividir de duas formas. O aprendizado supervisionado, né? Então, o nome já diz, ele precisa de uma supervisão. Então, eu vou entrar com um conjunto de dados, né? Por exemplo, 3 maçãs aqui, e eu vou dizer para o computador, aqui tem 3 maçãs. Então, quando você vê essas 3 maçãs, você tem que aprender e me retornar. A hora que eu entrar com um novo conjunto de dados iguais ou semelhantes, você vai me retornar com uma certa probabilidade que são maçãs. Isso é o machine learning, os modelos supervisionados, tá? Então depende do nosso conhecimento prévio. E o não supervisionado, o nome já diz, eu entro com um conjunto de dados e eu deixo que os modelos matemáticos ele me mostre certo padrão desses dados. E aí quando eu estou falando de big data, aqui é uma questão bem interessante, pessoal, porque eu tenho um grande conjunto de dados e se eu olhar ele simplesmente eu não consigo ver nenhum padrão. E aí, quando eu olho individualmente também cada variável, é muito difícil enxergar um padrão. Então, aqui eu uso técnicas de cluster, agrupamento, PCA, né, que são técnicas estatísticas que tentam definir padrões sem qualquer supervisão. Então, aqui eu não digo nada para o computador, eu só entro com esses dados e ele tenta me entregar algum padrão. Tá? Então, dentro das pesquisas agronômicas, a gente usa de todas essas técnicas, tá, pessoal? Vai depender muito do problema que eu quero resolver. E aí, só mais um exemplo aqui para vocês. Então, a gente estava falando desse grande conceito de inteligência artificial, deep learning, machine learning. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um curso de especialização, tá, pessoal? Não é graduação, não é um bacharel, não. É uma especialização em cientista de dados, né, em ciência de dados, da UFPR, um curso de 360 horas. Tá? Então, eu tenho aqui a especialização em Data Science. Olha, são todas essas disciplinas que eu vou ter que cursar para, no fim das contas, eu ser um especialista em análise de dados. Tá, pessoal? Então, aí eu estou falando de exploração dos dados, infraestrutura computacional, fundamentação, modelos de fato, matemática, estatístico, né, exploração dos dados, plataformas de Big Data, e aí dentro de cada matéria, né, disciplina, eu vou ter aqui os tópicos a serem estudados, tá? Então, SQL, Server, Data Warehouse. Então, são muitas disciplinas, né, que a gente tem dentro dessa ciência, né, a ciência de dados que está dentro da matemática, da estatística, da computação. Hoje em dia, tudo interligado, pessoal, os conhecimentos, tá? Não tem nada que se trabalha isoladamente que você vai conseguir desenvolver o seu conhecimento profundo. Está tudo muito interligado. Mas aqui é mais para vocês terem uma ideia do que, quando a gente fala, né, em análise de dados ou ciência de dados, não é simplesmente eu fazer um post no LinkedIn com um gráfico e chamar isso de ciência de dados, né, pessoal? Eu preciso ter um background, eu preciso conseguir transformar dados em informação, no fim das contas, relevantes, tá? E aí, na prática, tá?
eu gostaria de mostrar para vocês aqui um fluxo básico de análise de dados na prática. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte de dados, pode ser imagem, pode ser climático, pode ser sensores, pode ser dados de máquinas, solos, etc. Eu tenho um pré-processamento, uma etapa inicial ali de limpeza, padronização e estruturação, né? Como a gente disse. Os dados de imagem, eu vou receber uma imagem com pixel. Os dados climáticos podem ser imagem, pode ser tabelas do Excel de dados de estação meteorológica, né? Os sensores, as máquinas. Então, eu preciso padronizar todos esses dados para eu conseguir analisar eles em conjunto. Né? Então, esse é um pré-processamento. Preciso fazer uma análise exploratória, que consiste, sim, em análise visual. Né? Eu preciso plotar gráficos, tabelas, fazer testes estatísticos para ver se esses dados estão fazendo sentido. Né? Então, se eu pego uma análise de um experimento de soja, por exemplo, que eu tenha todas essas informações aqui, eu vou plotar, vou ver minha imagem e vou plotar um gráfico de climático para ver se está fazendo sentido. Eu não vou simplesmente rodar um modelo estatístico, esperar sair um resultado e simplesmente pegar esse resultado e seguir adiante. Não, eu preciso entender essa estrutura, né, ver o que eu já consigo. Muitas vezes na análise exploratória, quando a gente faz, né, diversos gráficos, eu consigo já responder inúmeras perguntas iniciais que eu tenho do meu problema. Tá? Então é uma etapa muito importante. E aí sim a gente parte para a modelagem, né, os modelos de machine learning, né, posso trazer aqui dentro, e aí são diversos os tipos, tá, pessoal? Então, quando eu falo de modelos de regressão, é que eu tenho alguma atributo para estimar, tá? Então, produtividade, por exemplo. Então, vamos supor que eu quero estimar a produtividade da safra de soja, né, no meu experimento. Então, eu vou fazer um modelo de regressão. Ou então, não, eu quero classificar as minhas plantas em saudáveis e doentes, por exemplo. Né? Então, eu trabalho com classes. E aqui, os modelos de agrupamento, PCA, caminhos, cluster hierárquicos, aqui são os não supervisionados que eu comentei com vocês. E aí sim, depois de toda essa análise, eu preciso realizar as predições. Tá? Então, gerar relatórios, tomadas de decisão, planejamento e etc. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo bem rápido no Excel, um em Python, e eu vou dar uma dica bem legal para vocês, para quem está começando. Tem um software de análise que é bem intuitivo, tá? E que chama Orange Data Mining, tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente. Deixa eu abrir o Excel, porque eu quero mostrar para vocês um exemplo. Ok, apareceu. Tá, pessoal? Então, é um exemplo bem básico, só para a gente entender, porque quando eu falo de modelo de regressão, Big Data, ele me dá algo muito distante, tá? Mas eu quero mostrar um exemplo aqui. Vejam essa planilha, tá? Eu tenho aqui, na coluna B, o estágio de desenvolvimento da minha cultura, vamos supor, da soja, os dias após o plantio, nessa segunda coluna, e aqui eu tenho a área foliar, né, durante esse desenvolvimento, e o índice NDVI, tá, pessoal? E aí, obviamente, isso aqui são informações inventadas, tá? Eu simplesmente coloquei aqui, não é um experimento científico, né? Não tem as repetições, não tá, mas enfim, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, obviamente, com o desenvolvimento da cultura ao longo do tempo, a área foliar vai aumentando, né, no período vegetativo, e aí eu coloquei esse gráfico, tá? Vamos entender aqui, ó. Esse gráfico eu tenho aqui, área foliar por dias após plantio, tá? Então, conforme a cultura vai se desenvolvendo, a área foliar vai aumentando, tá? Até chegar num platô aqui em cima e depois vai diminuindo. Por quê? Porque aqui ela já está num período reprodutivo, ela já começou a transferir toda a energia que ela estava armazenando na folha para desenvolvimento, ela começa a direcionar para enchimento de grãos. Tá? Então a folha começa a amarelar, entrar em senescência e começa a encher os grãos até chegar na hora de colher. Tá, pessoal? Então essa é a área foliar ao longo do tempo. E aqui, se eu fizer rapidamente um modelo, né, entre a área foliar
e a área foliar e o desenvolvimento, eu consigo chegar num modelo estatístico, né, que vai me dar essa relação entre crescimento pelo tempo, tá? Então eu tenho aqui, né, y é igual a 0,47 vezes, né, esses x dias mais 3,78, com uma certa relação aqui, 71% de assertividade. Então quer dizer que, por exemplo, se eu quiser estimar, tá, pessoal, eu tenho a informação aqui da minha área foliar em 10 dias, 30 dias, 50 dias, 70, 90 e 110, tá bem? Mas eu não tenho, por exemplo, em 40 dias, né? 40 dias após o plantio eu não sei. Eu sei que vai estar aqui, ó, nessa linha. Pô, eu vou olhar aqui e vai estar aqui, mais ou menos 25. Mas eu não tenho essa informação. Eu posso usar esse meu modelo para predizer ou estimar a minha área foliar aos 40 dias. Tá? Então, se eu pegar aqui 0,47, que está aqui, ó, 0,47 vezes 40 dias, que é o que eu quero estimar, né, mais 3,78. Vai estar aqui, ó, meu resultado. Então, eu estimei, usando o meu modelo matemático, que a área foliar aos 40 dias vai ser 22,9 centímetros quadrados, por exemplo, não sei, tá? Uma medida aleatória. E eu posso fazer essa mesma relação aqui para o NDVI. Será que o NDVI é capaz de estimar essa relação entre área foliar e NDVI? Né? Ou NDVI ao longo do tempo? E aqui o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Que o NDVI ele vai subindo ao longo do desenvolvimento da cultura e depois ele abaixa, porque, como eu disse, a planta vai entrando em senescência, então ela vai amarelando, o índice também vai diminuindo. Então eu também consigo estimar aqui o índice NDVI ao longo da cultura. Tá? Então isso aqui é um exemplo básico no Excel, porque é preciso a gente ter esse entendimento fundamental, tá, pessoal? Então isso aqui é um modelo, eu tenho um conjunto de dados, obviamente é um exemplo, é básico, mas eu tenho um conjunto de dados, eu estou olhando para ele, eu estou interpretando ele está fazendo sentido. Então eu, como cientista, eu sei que lá no campo a planta se desenvolve ao longo do tempo. Então eu medi ela ao longo do tempo, me deu essa área aqui foliar. E eu tinha um equipamento para medir o NDVI também ao longo do tempo. Tá? Então, legal, está fazendo sentido esse dado. Eu estou transformando esse dado, tô, né, visualmente interpretando, ao mesmo tempo eu tenho um modelo matemático. Isso aqui é um modelo matemático, dos mais simples, né, univariado, uma relação entre univariada aqui, só duas informações, mas é um modelo, eu estou usando para predizer. Né? Então eu não sabia qual que era a minha área foliar há 40 dias, porque eu não tinha medido, mas agora eu sei porque o meu modelo, com 71% de acurácia, está me dizendo que vai ser 20, que foi, né, 22,9. Tá, pessoal? Obviamente é só um exemplo básico. Eu posso ir, por exemplo, aqui para o Python, eu quero mostrar para vocês. Obviamente não é uma aula de Python, mas assim, eu fiz uma análise básica no Excel, ok? E aí, como eu disse para vocês, eu tinha lá uma planilha com 80 mil linhas, mais de 1 milhão de linhas que eu não conseguia abrir no Excel. Tá aqui, ó, essa planilha, tá? É uma planilha de dados climáticos, como eu disse para vocês, dos anos 2000 até 2025, da safra de soja, outubro a março, com as variáveis climáticas de todos os municípios do estado do Paraná. Tá? Então, se eu rodar essa parte do código, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então ele vai me trazer uma planilha, né, uma parte da planilha, então eu vou ter o município, vou ter a data, vou ter qual safra e vou ter as informações climáticas. Evaporação, temperatura, e etc. Fluxo de radiação. E aí se eu observar aqui, ó, pessoal, 1.508.000 linhas. Tá? Então como que eu vou lá no Excel abrir e fazer essa interpretação igual eu fiz para os dados ali básicos de área foliar, por exemplo. Não tem como, tá? Não tem como. Então eu tenho que utilizar de ferramentas, softwares ou própria linguagem de programação aqui para entender e para conseguir trabalhar esses dados, tá? Então vou rodar um exemplo aqui, ó, de gráficos climáticos para esses dados aqui observados, tá? Eu filtrei
para apenas 2 municípios, só para a gente, só por questão de exemplo, tá, pessoal, para ver como, para vocês verem como funciona. Tá? Então, se eu rodar esse outro código, eu vou conseguir aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Então, eu tenho precipitação, tá, para 2 municípios. Então, eu tenho precipitação total em milímetros para os municípios de Maringá e Guarapuava aqui como exemplo, tá? Dos anos 2000 até os anos 2020, 21, então aqui vai ser até 2025, tá? Então eu consigo observar a precipitação ao longo desses últimos 25 anos, né? E eu já consigo visualmente ver que Guarapuava tem um volume médio maior de chuva em relação a Maringá, tá? Então veja, eu estou transformando um dado tabular de uma planilha que tem 1 milhão de linhas, em uma informação. Aqui eu já consigo ter uma informação. Então eu tenho a informação de que Guarapuava chove mais que Maringá ao longo da safra, tá? Isso historicamente. E se eu olhar a temperatura? Poxa, a temperatura é muito mais nítido, né? Guarapuava tem uma temperatura média muito mais baixa do que Maringá. E a produtividade da soja para ambos os municípios? Guarapuava também tem uma produtividade média maior, tá? Desde sempre. Então veja, eu estou transformando dados, planilhas, né, gigantescas, inúmeras variáveis e informações. Tá? E isso aqui na prática a gente sabe, obviamente a produtividade ela não é só dependente de precipitação e temperatura. Né? O município de Guarapuava está numa altitude, numa região climática diferente de Maringá. Por isso que tem esse volume de chuva maior, temperatura menor, ela tem uma altitude maior, um solo com uma matéria orgânica muito mais alta. Né? Então é tudo mais propício ao desenvolvimento e maior produtividade da soja. Mas aí sim é só um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, para vocês verem que eu tenho diversas ferramentas para analisar os dados. E aí eu queria mostrar para vocês, então, o Orange Data Mine, tá? Como exemplo de software para análise de dados. Então, vamos abrir rapidamente aqui deixa eu trazer aqui para vocês. Esse software, o Orange Data Mine, ele é específico para análise de dados, ele é baseado em Python e ele é gratuito, tá? Então eu tenho diferentes modelos matemáticos, diferentes gráficos, diferentes análises que eu posso fazer e o mais interessante é que ele trabalha como fluxograma, tá? Então, deixa eu abrir aqui um exemplo. Tá, aqui está mostrando a PLS. Ele trabalha como fluxograma. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, essa é a tela principal. E aí, aquele fluxo que eu mostrei para vocês. Né? Então, eu entro aqui com a planilha de dados. Então, a mesma planilha que eu rodei agora em Python, ali com os dados de precipitação. Tá? Eu posso fazer um pré-processamento, uma filtragem. Então, às vezes eu observo, né, outliers, dados faltantes, como é esse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma interrogaçãozinha aqui, um dado que não tem informação, então eu posso remover ele aqui, tá? Então tem todo um pré-processamento, consigo fazer uma análise exploratória, né? Então, por exemplo, aqui a produtividade de soja ao longo de todas as safras, tá? Então eu vejo que ao longo das safras houve variação, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, 2004 e 2005 produziu bem menos que 2022 e 2023, na média do Paraná, tá? Então aqui já é uma informação, uma análise exploratória. Assim como eu consigo já ajustar modelos, né? Igual eu fiz ali no Excel, um modelo de regressão, aqui eu também ajustei um modelo de predição de produtividade, tá vendo? Ó? Então aqui eu estou predizendo a produtividade usando dados climáticos, tá? E aí eu ploto aqui o resultado do meu modelo, né? Então eu tenho um modelo bem assertivo para predizer produtividade no Paraná, ok? Eu vou voltar aqui no Python que eu quero mostrar essa mesma estrutura, né? Então recebimento do dado, pré-processamento
e o modelo matemático como se eu fosse fazer ele aqui, tá? Então, quero mostrar para vocês como é que é a mesma lógica, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, eu recebo o dado, eu filtro, eu limpo o dado, e aí sim eu tenho um código enorme para rodar o modelo matemático, tá? Mas isso aqui é um exemplo, né? São diversos testes aqui que a gente consegue fazer para ficar. Eu quero que fique bem visual aqui para vocês, né? Como que é no dia a dia, porque numa publicação, na televisão, no LinkedIn, na internet, às vezes a gente depara com figuras bonitas geradas pelo chat GPT, ilustrativo, que são interessantes para entendimento de algumas questões, mas a análise de dados ela é muito mais profunda do que uma simples imagem, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, eu rodei aqui um modelo de regressão para estimar a produtividade, né, naquela planilha de exemplo com dados climáticos. Então, eu estou usando dados climáticos do estado do Paraná por município para predizer a produtividade de soja por município. Tá? Então, eu estou com um erro aqui mais ou menos de 400 quilos por hectare para esse modelo matemático. E esse modelo matemático me mostra, por exemplo, as variáveis importantes para predizer a produtividade, né? Então, umidade do solo, temperatura, precipitação em novembro, tal. Então, mas enfim, é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo que eu queria mostrar bem na prática aqui como é que funciona, tá? Que sempre que a gente falar de análise de dados, a sequência lógica vai ser essa: a importação da tabela, né, a importação dos dados, a filtragem, o pré-processamento, e aí sim o modelo e a avaliação do modelo. Tá? Então, se eu volto aqui no Onad, que é mais visual, que para quem está aprendendo é muito interessante, é a mesma sequência lógica. Eu recebo meus dados, eu pré-processo meus dados, e aí eu treino meu modelo de estimativa de produtividade, por exemplo. Tá? E aí como que eu transformo esse dado que ainda está bem em etapa exploratória, né? Estou desenvolvendo esse, esse modelo, essa análise, essa estimativa de produtividade. Eu posso transformar, por exemplo, em um dashboard, poderia ser uma apresentação, mas quero mostrar para vocês aqui como é que ficaria, por exemplo, esse, esse modelo de produtividade já em um ambiente web, por exemplo. Bom, vamos lá então. Como é que eu transformo aquela, aquele modelo, aquela resposta de produtividade em um, uma informação visual, tá? Então aqui eu tenho um código, né? É um exemplo que eu quero mostrar para vocês de um dashboard, tá, pessoal? Então esse código aqui por trás, ele está na verdade rodando esse dashboard, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o estado do Paraná e aquele modelo de produtividade, né? Então eu tenho a produtividade aqui, por exemplo, para a safra 2022-2023. Então se eu passar por cima aqui do nome do município, eu vou ver a produtividade em quilos por hectare. Tá? Então, em 2022, 2023, né, esses municípios com verde mais escuro aqui, por exemplo, né, 3 barras aqui, 4.300 quilos por hectare. Esses municípios mais em amarelo, né, Icaraíma, 2.400 quilos por hectare. Tá? Então, se eu pegar aqui Londrina, 3.700 quilos por hectare, Campo Mourão, por exemplo, 4.380 quilos. Então, isso aqui já é um produto, né? Eu já tenho uma informação visual que eu posso ter um acompanhamento, tá? E ao mesmo tempo eu seleciono o município aqui, por exemplo, Londrina, e ele me mostra a produtividade para Londrina ao longo de todas as safras, né? Desde os anos 2000 até 2022, 2023, por exemplo. E esse tracejado é a produtividade média do estado do Paraná. E aí, se eu selecionar, por exemplo, também Guarapuava, né, que era um dos nossos exemplos lá, ele vai acrescentar aqui no plot
Tá rodando, né? Tá vendo? Então, obviamente, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Tá rodando na minha máquina, no meu computador, tá? É como transformar os dados em um produto visual que eu consiga ter tomada de decisão, tá? Então, agora, por exemplo, aqui, ó, tem Londrina e tem Guarapuava, ao longo dos últimos 25 anos de safra, tá? Então, esse aqui é um dashboard, né? Posso mudar também aqui, né? Então, eu tenho a safra desde 2000, 2021, safras mais anteriores, ele vai carregar aqui no mapa, por exemplo, a produtividade para esse ano safra 15 e 16. Tá? Então eu passei de uma análise, de uma tabela com dados climáticos e dados de produtividade para o estado do Paraná. Fiz uma análise, né, estatística, matemática, eu peguei esse dado, transformei ele em informação, cheguei num modelo matemático que prediz produtividade e aí cheguei em um produto visual. Então, para a safra 2015-16, eu tenho aqui a produtividade por Paraná, assim como o gráfico por município. Tá bem? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente pode transformar, então, uma análise em um produto. Tá? Então, eu deixo aqui o Orange Data Mining, caso vocês tenham interesse em treinar, em explorar mais essa ferramenta de análise de dados, que é bem interessante. Tá? E aí vamos, então, de fato, para as aplicações que a análise de dados, Big Data, etc., pode trazer, né, para o nosso setor, né, na agricultura. Então, como eu falei, monitoramento e previsão de safra, otimização do uso de recursos naturais, né, água, fertilizantes, etc., detecção de doença, né, é algo bem interessante aí quando a gente fala de imagens, por exemplo. E aí, com isso, a gente consegue, então, a melhoria na eficiência de produção. Estamos falando também de colheita automatizada, quando a gente fala de agricultura de precisão propriamente dita, a gente está falando de equipamentos com tecnologia embarcada, tá? Então, eu tenho aí colheita automatizada, drones, a parte de robótica, né? Hoje tem surgido no mercado pulverizadores autônomos. Então, são algumas das aplicações, tá? Aí eu trago aqui por um exemplo para vocês do uso de drones, aerolevantamento com drones, numa aplicação de contagem de stand de plantas. Tá? E como é que funciona? Como eu disse anteriormente, a gente precisa, aqui eu estou falando de um modelo supervisionado, então eu preciso ensinar o algoritmo, que é uma planta, no caso aqui é da cultura do tabaco, e aí eu preciso treinar esse algoritmo, tá? Então aqui eu estou falando de 72 horas só de processamento, para o modelo aprender, pegar essas imagens que eu passei, então eu passei aqui um conjunto de dados, tá vendo? Ó, tem uma centena de imagens de tabaco, e aí eu tenho que dizer para ele todos os tabacos, então ele está aprendendo com o meu conhecimento, tá? Por isso que é inteligência artificial e não natural. Então eu sei que isso aqui é um tabaco, então eu estou passando essa informação para ele vai aprender, e aí ele vai, né, depois que ele aprendeu, ele consegue detectar, a partir do momento que eu coloco uma nova imagem, ele vai conseguir detectar se aquilo é uma planta de tabaco ou não com determinada assertividade. E essa assertividade vai depender da qualidade do meu conjunto de dados de entrada, tá, pessoal? E aí sim, eu tenho um modelo que conta todo o stand, por exemplo, de uma parcela experimental aqui. Tá? Assim como ela pode contar de uma área bem maior, tá? Então aqui é uma parte de um talhão do produtor, né, que eu tinha cerca de 1.300 plantas e aqui a inteligência artificial contou, né, um modelo de machine learning que contou cerca de 1.086, então ele acertou quase 85%. Então, para eu melhorar essa assertividade, eu preciso melhorar esse treinamento. Então, tem algumas falhas aí do treinamento que o modelo não conseguiu captar, mas isso é corrigível, tá? Então, isso aqui é só um exemplo. A mesma coisa para o milho, tá? E aí eu tenho aqui a contagem de stand de cima para o tabaco, aqui a gente fez uma versão para milho. E essa aqui, a planta de milho, ela estava bem em estágios iniciais de desenvolvimento, então isso aqui foi um voo realizado a bem baixa altitude, né, com o drone, e aí eu consigo fazer essa contagem em tempo real, seja com o meu celular, seja com um drone, né, então em vídeo ele já vai passando e já vai detectando, e eu poderia colocar uma linha de contagem aqui distante, tá, pessoal?
Então, aí um exemplo de contagem de stand. Assim como detecção de doença, tá? Então, eu tenho imagens de diferentes doenças, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é nenhum exemplo prático que eu tenha trabalhado, mas como é que funcionaria. Então, eu teria, por exemplo, diferentes doenças visuais aqui na folha de soja. Eu teria que ensinar para esse modelo, né, qual doença é qual sintoma visual, e aí o modelo seria capaz, então, de detectar cada uma delas. Obviamente, vai depender aqui do grau de invasão também dessa doença, né, de infecção. Então, se é visual para os meus olhos, é visual para um modelo que se utiliza de uma câmera comum de celular ou de drone, ok? Aqui mais um exemplo, então, de detecção de doença, que sim, um caso que eu tenho trabalhado, né, na cultura do repolho. E aí sim eu tenho aqui a inoculação, né, eu tenho a folha saudável, 7 dias após a inoculação, né, aqui no caso é o Xanthomonas, para trazer a podridão negra, aqui bem comum nas brássicas, né? Então, 7 dias após a inoculação e 15 dias após a inoculação, a planta já está bem danificada, tá? E a 7 dias eu já vejo alguns sintomas. Então, aqui um modelo que eu ensinaria essa detecção aqui na imagem ao longo do tempo, ele seria capaz de estimar essa área foliar danificada, por exemplo. Tá? E aí existem outras, inúmeras aplicações quando eu falo de tecnologia no campo, tá, pessoal? Então eu teria outros equipamentos inteligentes, então robôs, porque parte de melhoramento genético, né? Tudo bem que eu estou falando de uma casa de vegetação, são algumas culturas de alto valor agregado, né? Então a gente vê aqui robótica, equipamentos de alto custo, parece algo bem futurístico e etc., mas a gente está trabalhando com pesquisa, isso já é bem mais comum e a parte da pesquisa, o desenvolvimento, daqui a um tempo ela vai para uma aplicação, ela vai indo para o campo de uma forma mais prática, né? Então, de forma mais prática, a gente já vê maquinário autônomo, robôs de pulverização, parte de iluminação, suplementação de iluminação, pulverização localizada e etc. Tá? Então, são inúmeras aplicações. E aí eu finalizo, eu agradeço, deixo o meu contato e eu espero que esse encontro, essa palestra tenha mostrado uma parte mais prática de como funciona a análise de dados, algumas das ferramentas utilizadas e deixo o meu contato e fiquem à vontade, estou à disposição para responder outras perguntas. É um tempo curto para um tema bem profundo, né, diversificado, vocês viram lá é um curso de 360 horas, uma especialização dentro da universidade, né, para eu falar aqui em 50 minutos, então ficou meio corrido, mas espero que tenha abordado aí os principais pontos propostos, ok? Obrigado e até a próxima.